Fala comigo, criatura divina. Começa agora mais um Tá Aí Para Todos Pode. Já falei para vocês. Olha, olha só, a minha convidada estava com o celular dela assim no volume alto e já repetiu a minha voz ali. Eu vou contar para vocês já esse furo aqui de reportagem, logo no início do podcast. Olha só, criatura divina, eu quero mandar beijos, agradecer todas essas visualizações que a gente vem tendo aqui dentro do Tá Aí Para Todos Pode. Estou agradecendo. Beijo na alma de vocês. E depois os comentários lá no YouTube, lá no Facebook também. Sugestões de matérias, né, que vocês querem abordar. Eu gosto muito. E para falar também que já está sendo providenciado a matéria sobre autismo, né, que sempre está em alta e precisa sim ser falado, principalmente dos direitos que essas pessoas possuem e que muitas das vezes o governo municipal, o governo estadual e até mesmo o governo federal, esse então nem se fala, não faz um serviço adequado para atendê-los. Então nós vamos trazer para a pauta sim autismo. Tá bom para você? Os profissionais já estão sendo contactados e em breve nós teremos esse fervo aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês meus convidados de hoje. Pela segunda vez na minha tela, doutora Érica Rocha, né? Cirurgiã dentista, mais trocentas qualificações. E aqui também um expert nesse assunto, professor Reinaldo Porcaro. Prazeraço conhecê-lo aqui pessoalmente, tá bom? Érica já é de casa, por isso que a gente chama rápido assim, você tem que vir, mexe na agenda, ainda mexe na agenda dele, né? Ah, com certeza. Isso, a gente gosta assim. Vamos começar? Bora. Delícia, antes de entrar nas perguntas separadas aqui, que a gente fez uma pesquisinha básica, porque quando eu não sou embasado no assunto, eu também não gosto de falar qualquer coisa. Por isso que a gente separa algumas perguntas. Mas quanto tempo na área já, você? Eu vou fazer bodas de prata, Olha 25 que anos delícia. formada. Dia 20 de julho agora, a gente vai fazer uma comemoração, minha turma, eu me formei no Norte Fluminense, né? E 25 anos nessa estrada já, mas a faculdade já são 30 anos. Então agora nós vamos pular para o doutor Reinaldo, que se você está com 25, vamos saber da sua história. Conta um pouquinho da sua trajetória para gente, por favor. Oi, Thaí, boa noite, um prazer imenso estar aqui no seu programa. Boa noite, sua querida audiência, toda a sua equipe de produção, um prazer. Eles não são tão bonzinhos assim desse jeito não, né? Jonathan, o Regis, eles querem me dominar, entendeu? É porque são apaixonados pelo que fazem. Eu venho já um pouco mais tempo, né, do que a Érica. Eu esse ano faço 39 anos de formado. Eu tenho a minha graduação feita na Faculdade de Odontologia de Valença e saí, desde que eu me formei, eu já entrei como estagiário e depois professor auxiliar de ensino contratado pela Fundação, gestora daquela faculdade, e depois saí para fazer minhas pós-graduações fora, né? Até fora do Brasil também. E toda a minha vida profissional, além da minha clínica, eu também estive envolvido na área da docência. E fui me especializando cada vez mais. Então hoje eu sou um professor dentista clínico também, e muito feliz. Mas qual das duas te seduz mais? Estar à frente de uma sala de aula, né, dos alunos, emoção, ou a própria profissão em si? A profissão de odontologia, ela exige muito esse perfil que nós trabalhamos, eu e a Érica, né, de estar presente dentro do consultório. A gente vira amigo do paciente, então a gente é muito cobrado na forma profissional. Então isso, de certa forma, pesa um pouco, né? Todo dia, né? Com uma carga horária intensa, a gente é muito querido no trabalho. E quando a gente sai para uma aula, um congresso, um evento, a gente dá meio que uma oxigenada, dá uma respirada. E traz uma bagagem imensurável, né? Esse network que a gente faz com jovens ou com aqueles colegas que têm mais tempo de experiência. Então isso acaba sendo uma fusão muito agradável, né? A parte clínica, que a gente está ali presencial, fazendo o procedimento, não delega para terceiros, é a gente, o paciente gosta disso, né? Ele sente confiança. Junto. E essa saída, que esse passeio que a gente faz aí na área da docência também é uma delícia. Legal. Olha só, você começou também agora que, digamos que é uma febre, mas é uma febre que parece que tem alguns profissionais da área que não conseguem dominar muito bem, que é essa tal da harmonização facial. E não tem alguns que parece que se aventuraram a fazer.
Não é bem assim, né, doutora? Não, vamos chegar num consenso, porque a gente tem visto tanta coisa ruim na internet, os pós-operatórios, as pós-aplicações. Porque... Quando é um assunto que ele entra muito em ênfase, digamos assim, no mercado, as pessoas começam a fazer a Deus dará. Como é que é isso? Eu não consigo compreender. Não pode ser a Deus dará. O termo harmonização, ele surgiu agora, se eu não me engano, 2019. Mas eu, por exemplo, já trabalho com a harmonização desde 2014. A gente já usava toxina botulínica, por exemplo, que é o Botox, né? O Botox ela não era tão divulgada, é isso? Não era tão divulgada, não tinha esse... Porque, assim, não eram todos os profissionais da área de saúde que podiam usar, né? E eu, por exemplo, conheci a toxina, fui usar a toxina por causa da implantodontia. Porque eu tinha feito o curso lá na BO, com o Reinaldo, com o professor Valdir, e eu comecei a receber muitos pacientes com fraturas. E nessa época estava se divulgando que um tratamento para melhorar as causas de fratura, que é o bruxismo, que é o apertamento, era o uso da toxina botulínica. E eu quis saber sobre isso. Falei, vamos investigar. Porque às vezes chegava um paciente no consultório com um dente que não tinha uma cárie, que não tinha nada, e o dente fraturado, perdendo o dente. E eu achei aquilo... E paciente que tinha cuidado, mas por causa do estresse, apertava... E, enfim, e aí eu fui conhecer a toxina. E a grande surpresa foi que eu comecei a usar a toxina e começaram a vir os pacientes querendo usar a toxina para a parte estética. E aí a gente começa a estudar. Na época não tinha a especialização, a minha turma de harmonização de especialistas é a segunda turma do Brasil. Eu me formei com o professor Rogério Romero, em São Paulo. E aí eu fui fazer um curso de cadáver fresco, que também quase não tinha, só tinha fora do país. Como é que é isso, cadáver fresco? O cadáver fresco. Porque assim, quando eu fiz a faculdade, há 30 anos atrás, quando eu tinha aula de anatomia, a gente tinha uns tanques de formol, onde tinham os cadáveres, as peças, a gente chama de peças, que a gente estudava, a gente dissecava para aprender anatomia. Onde era o osso, onde era nervo, onde era artéria, isso tudo. Hoje, com essa tecnologia, com tudo que a gente tem, a gente consegue um cadáver que parece que ele acabou de morrer. É como se eu cortasse o seu pescocinho aqui e cortasse aqui para eu estudar. Deixa o meu pescocinho aqui em cima do meu corpinho maravilhoso. Que isso? Mas eles preservam as estruturas de uma tal forma que você consegue dissecar e ver todas as partes desse. Então você estuda aquilo ali e você se aprofunda. E é muito interessante porque você consegue visualizar onde tem os acidentes anatômicos, o que você precisa evitar, onde você pode... E não comete tantos erros como tem acontecido por aí nessa invasão de eu sei e eu faço. Exatamente. É complicado, né? E aí gera processo, gera mídia, porque hoje essa mídia entrega muito rápido o que é bom e o que é ruim, não é verdade? Então, é complicado. Concorda com ela? Desse atrevimento sem embasamento? E existe também um aspecto na formação do cirurgião dentista, daí, que nós estudamos ao longo do nosso curso, né, de formação, uma carga horária de anatomia de cabeça e pescoço que é exclusividade da odontologia. Nós temos uma carga horária muito profunda. E com o advento aí dos cadáveres frescos, hoje que tem vários locais, né? No Rio de Janeiro. Hoje já tem bastante. Isso possibilita, de fato, aquela questão do profissional com as 10 mil horas de treinamento. Não dá para se aventurar num procedimento de altíssimo risco com relação à vida do paciente sem ter um embasamento de anatomia, farmacologia, fisiologia. Então é um complexo assim, de informação que o profissional ele tem que ter a maturidade de se preparar e não pensar na questão financeira. Eu vou vender aqui um tratamento, vou botar um dinheiro no bolso. E a responsabilidade. A responsabilidade civil vem primeiro. Procedimento. Então, isso de fato acontece. Né? São pessoas que ainda não têm a maturidade de se preparar, de fato. A maturidade e o profissionalismo, né? Com certeza. A ética precisa estar lado a lado, né? E com relação à substância que a Érica comentou, né? Ela foi uma das pioneiras nesse uso da toxina botulínica. Hoje nós temos substâncias do próprio paciente, onde nós preparamos o sangue do paciente no processo de centrifugação, é um processo que nós dentistas temos habilitação para isso,
Isso é uma vitória do nosso conselho. Fazemos muito bem feito. Bem feito, né? Com uma substância absolutamente autógena do próprio paciente. Isso é risco zero. Cara. Olha que maravilha. Então, assim, olha, você que está nos assistindo aí, já espalha para geral, finge que é daquelas fofocas boas, já manda pergunta pra gente aqui, pode entrar no YouTube, vai no Facebook também, tá aí para todos, participa com a gente aqui, porque a gente gosta por demais desse fervo, né? Olha só, vamos ter umas perguntas aqui para Érica, vamos lá, ó. Como está a odontologia brasileira atualmente? Vai lá, Reinaldo. Vamos para você então aqui. Nós somos líderes mundiais, né, em números de profissionais por habitante do nosso país. Né? Nós somos cerca, está aí, e queridos da audiência, 800 mil profissionais dentistas no Brasil. E nós temos... E que bom que tem campo para todo mundo. Não, é o país, né? É o país que tem mais cirurgiões dentistas mas em do mundo. contrapartida, Érica, uma coisa que corta meu coração é que nós temos cerca de 35 milhões de pessoas desdentadas. Então tem alguma coisa que não está fechando. Não está fechando. Mas pode ser cultural, o medo ainda existe, ou também o poder aquisitivo? A odontologia, ela tem essa discrepância, né, de acesso. O serviço público ele não consegue atender a população como deveria. Isso é uma coisa que eu, desde 1986, quando eu comecei a trabalhar, eu já tive um choque, né, de opiniões com o serviço público, porque eles estavam fazendo muitas extrações, levantaram isso como um troféu, fizemos tantas milhões de extrações, isso aqui. Ao invés de fazer uma recuperação. E exatamente foi o que eu perguntei. E vocês estão reabilitando esse paciente? Porque a gente considera, Thaí, o dente como um órgão. E a extração de um dente é amputação de órgão. Ele não tem substituição. Não existe. Ainda que o implante seja um processo maravilhoso, a gente chega a atingir 98% de sucesso, mas não é um órgão do paciente, é uma prótese. Sim. Então, assim, foi o que bateu na época. E que pode o organismo rejeitar. Sim, tem não pode. Da perda. Então foi onde entrei em rota de colisão com o pessoal lá. Eu falei, porra, se precisa extrair, beleza, faz a remoção desse órgão. Mas substitui com alguma coisa. E eles não faziam. Não. Então foi mutilando a população. Então é um aspecto cultural, é um aspecto, às vezes, de facilidade, de achar que está resolvendo um problema. A odontologia passou um período, algumas décadas, muito mutiladora, porque os profissionais eram limitados. E outra coisa também, né? Aí entra lá os mais antigos, né, Érica? É a tal da dentadura. Esquecendo que onde há o encaixe da dentadura, vai acontecendo a perda óssea, né? Isso, e daqui a pouco nem a dentadura. Como acontece com o corpo todo. A gente vai envelhecendo. Não tem mais encaixe. E ela vai ficar o quê? Totalmente desdentada, da função mastigatória. Sim. A saúde começa pela boca. Começa pela boca. Nós somos o que comemos. É isso aí. E a fala, a autoestima, né? A boca é um cartão de visitas. Quando você tem um sorriso, na chamada, né? eu falei que quando se fala sorriso é como se fosse um cartão de visita. Exatamente. Né? Então... Hoje a boca é um investimento? Não é só uma estética, é um investimento para a própria pessoa? A boca, eu não vejo como um investimento. É um autocuidado. Um autocuidado. Né? Como você cuida de você. A gente tem que se amar. E a saúde. Você não vai no cardiologista para ver o coração, a boca faz parte do organismo todo. Eu costumo fazer uma comparação, Érica, tá aí, que o nosso corpo, ele é uma estrutura toda integrada. Imagina um carro. Você vai lá num carro e tira um fiozinho lá de um determinado setor, ele vai dar problema em outro setor do carro. O nosso organismo é exatamente essa máquina totalmente integrada. Então, você tem, às vezes, um problema dentário, começa a ter uma má mastigação, começa a criar um hábito de mastigar torto, aquilo vem para suas ATMs, que vem aqui para sua cervical, que desce para suas costas, vem aqui para a lombar, vem para os membros inferiores. A literatura mostra situações de disfunção de membros inferiores que começou no sistema mastigatório, que a pessoa começa a querer compensar uma posição para melhorar um pouquinho e tal, e aquilo vai em cadeia. Então, não dá para pensar em um órgão isolado.
Faz parte mesmo. Faz parte do sistema. É um sistema. Tem mais uma aqui, ó. Você está falando sobre a odontologia, que é uma das melhores. E quais são as expectativas futuras? Ainda tem mais o que melhorar? Tem. Sempre tem. No Japão, eles estão pesquisando uma substância que permite que o indivíduo, no caso, eles estão fazendo pesquisa com cobaias, né? Criem novos dentes. Nasçam novos dentes além da arcada dentária natural. Essa é uma pesquisa que eles estão fazendo, né, em camundongos. É um sistema que promove a formação de novos dentes. É lógico, isso está numa fase de pesquisa. Então, isso, como toda a ciência, né, ela tem um início, mas não tem fim. Isso vai evoluir. E eu acho que isso vai ajudar muito. Nós temos hoje conhecimentos de como chegar na fase adulta ou idoso com 100% dos dentes sadios. Nós entendemos isso. Isso hoje pode remeter lá, porque assim, sempre o que nós ouvíamos dizer na infância é que até muitos dos pais pegavam o tal do dente, colocavam um ouro e faziam um pigentinho. Lembra de chamado dente de leite, não é isso? Sim. E que logo viria o outro. Pode ter uma ligação, ele se nasce, se cai um e ele se reproduz, podem estar usando alguma coisa dessa existe no trajetória? Existe no nosso organismo uma substância, um mediador químico que inibe esse processo de formação do novo germe dentário. Então, eles nas pesquisas estão vendo como bloquear esse inibidor da formação de um novo germe dentário. Então, através de uma substância do próprio organismo, para inibir esse bloqueador da formação de um novo dente. Então isso vai chegar, não sei, daqui a 10 anos, 20 anos, mas isso vai chegar no momento. Quais são as possibilidades de ali na frente? Vamos à nossa cadeia da saúde, né? Isso está sendo oferecido com um preço legal ao público. Que não tenha condições financeiras. Eu sempre falo isso, que porque nós temos uma saúde maravilhosa, nós temos mas para quem? Para quem tem um belo plano de saúde? É tão difícil essa balança. Eu acho que é uma das teclas que eu sempre acabo batendo, como na classe médica, digamos assim, é que tudo é a operação robótica, é o melhor stencil, é a melhor coisa, mas para quem? Até onde que essa cadeia, até onde que isso é entregue. Então, eu sempre questiono isso, né? Eu acho que tem tanta coisa que eles se preocupam em colocar dentro do nosso país que não serve para nada. E um simples dente para uma pessoa se alimentar legal não tem uma atenção adequada. Faz toda a diferença, que melhora a qualidade de vida, que melhora a autoestima, pode até não, como ele falou que é uma cadeia, pode fazer uma prevenção de outros detalhes. Aumenta a longevidade. O corpo da pessoa, né? Complicado isso. Com relação à saúde bucal, né? Que a gente fala de saúde bucal, mas na verdade o dentista ele trata do sistema mastigatório. Por isso que esse tema, harmonização orofacial, né, ela é pertinente ao cirurgião dentista. Sim, muito questionado por outros profissionais. Mas é pertinente ao profissional que trabalha na boca e na face. E no todo o sistema. Então, assim, existe muito mito, sabe, Thaí? Que com relação à manutenção da saúde bucal. Não é difícil. Sabe o que falta, na minha opinião, Érica? Informação, cara. Também acho. Porque a gente sabe hoje o que provoca, né, a maior doença infecto-contagiosa do planeta, que é a cárie dentária. São micro-organismos. Vou tocar num outro ponto que eu sempre falo. São mídias temporárias. Eu acho que tem certas... Por exemplo, o agosto amarelo, sei lá, o outubro roxo, o câncer. O câncer de mama, ele só aparece naquele mês? Exatamente. Ou ele tá ali a todo instante? Eu acho essas mídias mal feitas. Eu já recebi alguns recados de alguns amigos de agência. Poxa, tá aí, a gente colocou uma campanha que não sei o quê, e aí você fala no programa, eu falei, mas é o que eu acho. Eu acho que as prefeituras, o governo do estado, isso tem que ser uma coisa pertinente, porque cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Eu sempre tive envolvido com as associações brasileiras de odontologia, ABO, é uma associação de classe, né? Eu sempre tive envolvido, que eu gosto dessa parte social. Essa associação ela tem uma finalidade social e cultural.
Então, assim, nós promovemos cursos de treinamento, né, para esses auxiliares que vêm trabalhar no consultório, e uma das nossas atividades daí é ir em comunidade, fazer teatrinho. Um se veste de pasta de dente, o outro se veste de uma escovinha de dente, o outro, enfim, do bichinho Kari, né? Porque, rapaz, é incrível, pessoas adultas ou crianças que nunca tiveram uma escova de dente, não sabem escovar os dentes. Cara, é impressionante. Então, assim, se você não cuida, você coloca um pedaço de carne aqui em cima da mesa, volta semana que vem, aquilo tá podre. Não é verdade? Uma substância orgânica, ela vai se deteriorar. Na boca não é diferente. Então, se não houver... E é tão simples, não é nada complexo, mas tem que ter uma disciplina. Então, essa informação que não está chegando. Se depender de mim, vai chegar, viu? Casa, por exemplo, você chega na casa, tem uma escova de dente para todo mundo. Nossa, Olha, acontece isso. Acontece isso. Em pleno 2025. Acontece, tá aí. Acontece. Vamos lá. Quais são as novas tecnologias que podemos esperar aí, hein? Tem bastante coisa, ainda tem aqui, ó, quais são as opções de pós-graduação na região. Também é com ele. Eu preciso achar uma pergunta para a doutora Érica aqui também, tem gente. Várias tem várias. Mas vamos nessa aqui. A tecnologia é muito legal, mas a biologia não muda. A biologia, ela se mantém. Então, antes do profissional, cirurgião dentista, aprender uma tecnologia, ele tem que saber a biologia, a resposta do indivíduo. Então, hoje nós temos a IA na odontologia, né? Nós temos a cirurgia robótica, né? Você não toca mais no paciente, você trabalha como aquele joguinho, né? Num painel com leitores de QR Code que está ali no paciente, um negócio tão loucura. Só que quando a resposta chega muito fácil, aquele profissional esquece. É diferente daquele que lê, daquele que busca a informação, que estuda, abre um catálogo. Que vai usar aquilo. Então, quando você vai numa IA, ela te dá a resposta, daqui a 10 minutos a pessoa não lembra. Isso é pesquisa, feita em grupos de soluções com IA, que é muito mais rápido do que aquela pesquisa analógica, tradicional. Só que daqui a um mês você pergunta para aquele grupo da IA, e aí, como é que... Cara, eles não lembram. E já aquele que fez o método, né, de repetição, digamos assim, né, de repetição, a mente já... A mente, ela grava, gera o aprendizado. Eu ainda continuo deixando bem claro que essa situação dessa muita tecnologia, me desculpa, mas cérebro humano, aí ele ainda quebra muita barreira ainda, que é notório, né, a inteligência do ser humano. Ele cria até a própria IA, mas... Parece que ele se preserva, ele não dá o pulo do gato. O cérebro não dá o pulo do gato. Não tem essência. Um dia vocês vão precisar do meu cérebro de novo. Sabe Verdade. Como? É uma coisa meio assim. Olha só, quais as áreas de atuação na odontologia, na sua? A odontologia é tão ampla, mas é tão ampla. Então a gente tem a clínica geral, né, que é o dentista que se forma e ele vai fazer os tratamentos de cárie, a parte de preventiva. Odontologia social, que é voltada para essa parte que a gente estava falando, né, de saúde pública, de saúde bucal. A gente tem o odontopediatra, que é um especialista na área de pediatria, que cuida de crianças e adolescentes. Então, assim, desde da barriga da mãe, já tem profissionais que já orientam essa gestante quanto como deve ser feita essa higienização, já para começar. Isso tem na saúde pública, tá? Aqui em Barra Mansa, inclusive, tem uma odontopediatra muito boa que faz o acompanhamento. Tem o nome dela? É Ana Maria. Gente, vamos convidar. Você sabe Ana que bons profissionais eu trago para perto, né? Eu faço isso. Eu acho que ela ainda está no Hospital da Mulher. Eu trabalhei com ela quando eu trabalhava na Prefeitura de Volta Redonda. Pesquisa e depois me conta. Ela fazia um trabalho bem bacana. E a gente tem a endodontia, né? Que é a especialidade que trata do canal. Periodontia, que é uma especialidade super importante, que ajuda várias outras, por exemplo, um implantodontista, para fazer um bom implante, o periodonto, que são as estruturas, né, que estão ao redor dos dentes, tem que estar em perfeito estado. A gente tem o odontogeriatria, que é a odontologia voltada para os idosos, a implantodontia, né, Reinaldo? Odontologia estética. Então, assim, o cirurgião dentista é uma festa, a gente tem muita coisa. O implante, no meio de todas essas descobertas, é uma das mais ressaltadas hoje no mercado, ou tem alguma coisa já que ultrapassou o implante? Para uma recuperação, para uma boca saudável. Entendi sua pergunta. Para reposição de um dente perdido. Isso. Então, antes existiam
ponte fixas, ponte móveis, né? E elas apresentavam um índice de falha muito alto, pelo método que ele era trabalhado, pela mecânica, sobrecarga que às vezes fazia no dente, né? E aí o paciente ia perdendo função mastigatória, é o caso da prótese total da dentadura. Né? Além de perder a estrutura óssea, o paciente perde, ele chega a ter 6% da capacidade mastigatória. É muito pouco, ele não consegue mastigar um bolo alimentar de maneira eficiente. Então, dentre todos os métodos de substituição de dente perdido, seja um dente, 2 dentes, uma arcada completa, é o implante dentário. É esse sistema de implante, né? Com o pino de titânio, o pino de cerâmica, e como eu falei anteriormente, a gente chega até 98% do índice de sucesso. Então a gente trabalha nessa faixa de 90%, 95%. Existe falha, Reinaldo? Existe, claro, né? E aí tem vários motivos da falha. Mas se houver uma metodologia de planejamento, né, a gente fala um protocolo de avaliação do paciente, ver as condições sistêmicas do paciente, como é que você está de cicatrização, como é que está a sua glicemia. Né, sobre cicatrização é de organismo para organismo mesmo. É individual. Porque há casos que o dentista pede, por exemplo, quando faz o implante lá do titânio, de 5 a 6 meses. Eu já vi casos que com 3 meses o dentista não acreditou que já tinha feito a integração. Isso acontece? É normal? Então, acontece e depende do tipo de implante, né? Existe dentro da tecnologia, sabe? Vários tipos de implante. Né? O implante ele não é uma coisa padrão. Única, padrão. Então, cada empresa desenvolve uma tecnologia para tornar cada vez mais precoce a conclusão do trabalho. Em que sentido? No momento que a gente coloca o implante no osso, ocorre uma união entre o titânio e as células ósseas. E ali começa a formar um osso, uma fusão sem uma interface, há uma união osso e liga metálica e titânio. Então, assim, mas isso pode não acontecer também, né? Então, há alguns casos a gente faz uma prótese imediata, a gente faz o implante, já faz uma prótese imediata. Alguns casos a gente espera um pouco e a empresa informa, olha, esse meu implante, se for uma prótese tardia, se eu vou colocar e esperar, você tem que esperar 2 meses. Esse modelo de implante são 4 meses, esse outro são 6. Então a empresa, isso é desenvolvido. Esse você pode fazer uma carga imediata, dependendo do caso. Porque às vezes a gente vê uma propaganda que a pessoa assim, você já vai sair com um dente. A gente vê isso. Não é assim que funciona. A gente é indivíduo. Cada indivíduo tem sua peculiaridade. Né? Então, assim, quando eu avalio o TAI, eu vou fazer um plano de tratamento para o TAI. Se eu vou avaliar o Reinaldo, eu vou fazer um plano de tratamento para o Reinaldo. Vocês são pessoas diferentes, com organismos diferentes, com saúdes diferentes. Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Não é receita de bolo. Por exemplo, fez o implante. E 2, 3 anos depois, ele começa a ter uma perda óssea onde foi implantado. É normal isso também? Ou também é de organismo para organismo, de indivíduo para indivíduo? É de indivíduo para indivíduo. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu tenho casos, por exemplo, de 10 anos de implante, 15 anos de implante. Reinaldo, então, deve ter... eu tenho mais tempo de estrada que eu. De implantodontia, eu tenho 25 anos. Né? Então, eu vi muita coisa. Eu tenho, assim, muito orgulho de falar, sabe, Eric? Isso é coisa que eu gosto de falar. Porque isso, assim, um troféu que eu ganhei no Congresso Internacional de São Paulo, que é um dos maiores congressos do mundo. Eu recebi um prêmio de segundo melhor tema livre apresentado no congresso, onde eu analisei exatamente essa questão da perda óssea ao redor do implante. Eu fiquei estudando, né, porque eu ficava vendo uma imagem ou outra, um paciente ou outro, e eu consegui montar um trabalho onde mostrava as causas dessa perda dentária. Então, isso tem vários fatores. Isso não é normal? Não é normal. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer por diferentes motivos. E se o paciente ou o profissional perceber isso, é sempre bom fazer um diagnóstico precoce, porque isso melhora o tratamento, né? A gente fala o prognóstico, assim, a expectativa de sucesso é melhor. O que a gente pode fazer para intervir. Meio que um casamento, tá aí, entre o profissional e o paciente. Desde o processo tem que ter acompanhamento periódico, semestral, anual. Né, porque tem aquela coisa também, às vezes o paciente vai, fica lindinho, maravilhoso, ele
desaparece. A manutenção não. E a gente tem que estar olhando, porque tem casos de 15 né? anos que o paciente voltou no consultório. Voltou estragado de novo, né? A gente perde. Ainda mais a gente tem muito tempo de estrada, por exemplo, ele 30 e poucos, eu 25. Né? O paciente tem que ter aquela periodicidade de estar voltando, da gente estar olhando. Manutenção mesmo. Para prevenir, exatamente. E por falar em tecnologia, por falar em manutenção, fala um pouco da nova clínica, que eu já estou sabendo. Então. Bocas de Matildes, já me contaram. Fala tudo. O que de novidade também? Não é só uma simples reforma, é uma modernização. Eu estou modernizando, estou ampliando. Quais são os serviços que poderão ser oferecidos na parte odontológica, nós vamos oferecer todos os atendimentos. Hoje nós já somos 4 profissionais atendendo lá, né? Eu tenho uma bucomaxilo, ortodontia, endodontia, tudo especialista. Tem implantodontista e um clínico geral. E estou montando mais 2 salas, além da que já existe, né? Vou modernizar essa que já existe também. A gente vai ter um espaço gourmet, uma sala exclusiva para esterilização. Né, vamos ter um escritório e estou montando um espaço bem bacana, bem bonito para os pacientes se sentirem mais bem acolhidos, se sentirem em casa mesmo, né? Ter aquele... Mais profissional do que já era ainda. Aquele aconchego, né? Porque geralmente as pessoas têm medo do dentista, né? Então quando você coloca um ambiente... E apesar que hoje nem todos os motorzinhos hoje fazem barulho mais, né? Tem uns bem tranquilos, Tem alguns bem tranquilos. Eu acho que o grande medo era o barulho do motor. Eu acho que o nervosismo partia melhorou daí. Absurdamente, né? Não é verdade? Temos agora... Tem mais aqui, ó. Olha só. Como a odontologia pode contribuir para uma melhor qualidade de vida? Ele já deu uma aula aqui, vamos pular essa. Como lidar com o medo do dentista? Aí, ó, acabou chegando. Então, como lidar? Você trabalha lá com sedação? Ainda não, posso me... Eu tenho um amigo de Vitória. Eu trabalho. Muito legal. O paciente realmente ele fica no estado de medo, isso é natural. E é muito perigoso, porque a criança ela não passa mal, porque ela grita. Porque no momento que você tem medo, imagina, você chega aqui um terrorista com metralhadora na mão agora. Aponta pra gente. Nós vamos ter uma descarga adrenérgica absurda. Ou a gente vai enfrentar o cara, ou a gente vai correr, ou a gente vai desmaiar. Essa é uma reação normal. A criança faz isso, ela grita, ela esperneia, ela não passa mal, mas o adulto não faz. Então ele começa a gerar esse processo de adrenalina, isso gera uma taquicardia, uma queima de oxigênio absurda, o cérebro bloqueia a pessoa, faz a pessoa desmaiar. A pessoa começa a ficar naquele estado que a gente chama tecnicamente de síncope, que é esse estado pré-desmaio, desmaia. E aí ela entra no processo de bradicardia, uma frequência cardíaca muito baixa, baixa oxigenação, pode levar à morte cardiorrespiratória. Então o profissional tem que saber disso. Então hoje a gente tem métodos orais, né? O profissional dentista ele é habilitado para fazer prescrição de ansiolítico, calmante, né? Ou eu gosto muito de produtos naturais, né? Fazer um chá com uma maracujina, um mulungo, uma substância que vai relaxar a pessoa, né? Ou a sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio. É uma sedação inalatória. Coloca uma máscarazinha, né, o paciente relaxa, ele fica no estado de semi-embriaguez. Essa prática é quando essas cirurgias elas têm uma maior complexidade para se fazer? Nem sempre. É só para deixar ele tranquilo mesmo. Pela ansiedade do paciente, o medo do paciente. Às vezes é fazer uma limpeza. O paciente vai fazer uma limpeza. Se ele fizer uma vez a sedação, ele vai querer fazer para tudo. Porque ele vai se sentir tão confortável e absolutamente zero dor. Você pode colocar uma agulha na mão do paciente e ele não sente. Esse é anestesia, trabalho, o paciente fica naquele estadinho e responde. Né? Você vira um pouquinho para mim, vira para lá, pode cuspir. Ele responde, ele não fica apagado. Ele não fica inconsciente. Em casos mais complexos, a gente trabalha em parceria com um médico anestesista. Ele vai ao consultório, o médico ele tem o alvará, ele tem que ter o alvará para fazer esse procedimento, porque o consultório é um ambiente ambulatorial, não é centro cirúrgico, mas tem o médico habilitado, e aí ele faz uma sedação venosa, não é anestesia geral, é sedação. O paciente dorme. Esse é um caso, por exemplo, paciente que já tem cirurgias cardíacas, paciente que tem alguma descompensação mais complexa, né?
Então, assim, tem tudo, gente. Tem tudo. tudo. O medo hoje E tem várias formas, né, de tratar. Hoje você coloca um fone com uma música relaxante, também. Você conversa. O meu dentista coloca um rock. Mas você gosta de rock? Não, eu pouco me importa, porque eu durmo mesmo, já é normal. Eu sempre eu sou muito. Eu sempre pergunto, o que você gosta de ouvir? Aí eu já coloco aquela música que ele gosta de ouvir. Ele já entra, que já tem aquela música que ele gosta, poxa, ela sabe a música que eu gosto. Eu acho que ele fica muito mais atuante. Eu acho que eu deixo ele muito... Só dá uma adrenalina. Eu acho que ele fica feliz, entendeu? Rodrigo Freitas, eu estou falando de você, entendeu? Beijo, Ratinho. Hoje tem também aromaterapia. Tem esse trabalho específico para consultório. Tem a parte de iluminação. Então, a tecnologia está até a pintura, para você ter ideia. A minha reforma agora... Foi estudada também. Quando eu fui escolher a cor da parede, eu escolhi a cor... baseado nisso, no aconchego, de você se sentir aconchegado, de você se sentir seguro. O cheiro, geralmente o cheiro do meu consultório, eu coloco uma essência que puxa um pouquinho para baunilha. A baunilha remete quando você é criança no seio materno da mãe. Então, quando você chega nesse ambiente, que você sente esse cheirinho de baunilha, isso é inconsciente, você volta lá atrás, então você sente aquele acolhimento de quando você estava no colo. Então, você já chega, você já se sente pertencente àquele lugar. Eu acho melhor você colocar lá pelo menos uns 3 litros quando eu for lá, para me relaxar, entendeu? Aliás, se você quiser também provar também da essência, tá aí para todos, para o ambiente, vai lá na Vatim, é isso mesmo, vai na Vatim no Parque Sul, na Vila Santa Cecília, e fala assim, eu quero o aroma do estúdio do Tá Aí Para Todos. Já está no mercado, meu amor. Vai lá na Vatim, que você vai gostar do cheirinho, uma delícia, viu? Tá bom para você? Só para não estender muito nesse tema, mas tem algumas empresas que fazem... Não, nós temos mais meia hora ainda. Ótimo. Faz essa aromaterapia ambiente e quando ele faz a venda de um produto para o paciente ou serviço, ele dá de brinde um frasquinho do perfume para o paciente, se ele for para casa, se ele for para qualquer lugar, e na hora que ele abrir aquele perfume, ele lembra do lugar do relaxamento, daquele ambiente onde ele visitou, usou de um serviço ou de um produto. Então isso é uma memória olfativa. Muito legal isso aí. Logística é legal isso. Tem mais aqui, ó. Como lidar com medo? Nós já falamos aqui. A odontologia pode ajudar a melhorar a autoestima. Isso é lógico. Isso até eu sei responder. Eu estou nessa busca aí. Eu tenho muita preocupação com a arcada dentária por simplesmente eu usar muito o quê? Minha boca. Para falar, para apresentar. Então eu vou passar agora por uma nova etapa aí, mas assim, eu sei que vai dar tudo certo, que eu estou em boas mãos, mas levanta a autoestima. Com certeza. Tá aí a harmonização, né? Que você vê o mercado. Semana retrasada teve um congresso só para harmonização orofacial. E vai ter um agora, daqui a um mês, no Rio, também só para harmonização, onde engloba todos os profissionais da área de saúde que fazem essa parte estética, né? Que aí entram os biomédicos, os médicos, os dentistas, enfim. Mas eu acho que ninguém é tão preparado quanto o dentista para fazer a harmonização. Eu respeito as outras profissões, acho, mas é aquilo que o Reinaldo estava falando. O treinamento é muita coisa. Para quem leva a sério, claro. Né? E aquilo, né? A gente trabalha uma vida inteira cuidando de cabeça, pescoço, sistema, boca. Então, e a gente não segue aquela padronização. A gente trata o indivíduo como único. Né? Então a gente tem uma visão diferente, eu acredito. E em muitos casos, a harmonização, você quer fazer um preenchimento labial, por exemplo, e a pessoa não tem dente. E o que está faltando para aquele lábio aparecer é dente, não é um preenchimento com ácido hialurônico. Sabe uma curiosidade, pouca gente sabe disso. O grande cirurgião plástico brasileiro, Toribio Pitangui, ele quando recebia um paciente e ele via um estado de estética comprometido, ele vai fazer primeiro o tratamento para depois você voltar para mim. Exatamente. Que é o sistema integrado, aquilo que eu falei. A estética é uma harmonia. Então não adianta você caprichar num ponto e deixar o outro descompensado. Não vai fechar. Então a pessoa perdeu o dente. Como que ela vai morder? Assim, ó, fechou.
Isso aqui encurtou. A boca entrou. Aí você vai colocar ácido hialurônico? E como controlar o exagero do paciente, hein? Porque tem uns que não tem controle. Não. Aí você vê aí umas certas. Infelizmente, a gente pode citar. Não, a gente dá uma olhadinha aí. Tem vários coringas por aí, ambulantes na rua hoje, né? Aquela boca de coringa que 2 frascos de batom não consegue passar na boca. Um é pouco, 2. Tem que usar 2 para cobrir aquele tanto de volume que colocou. Isso também serve para os seios também, né? O bumbum. Tem gente que levanta o famoso símbolo da Nike, tem sobrancelhas por aí, que é o símbolo da Nike, aquela coisa arqueada, parece o arco da Lapa. Mas tem, o paciente, às vezes, ele se olha no espelho e não consegue. Ele não consegue enxergar. Mas não tem gente, pelo amor de Deus, vocês que estão me assistindo aí, pelo amor de Deus. Se você tiver uma amiga assim, criatura, não pense se a amizade vai acabar ou não. Fale que tá feio. Amiga, amigo, para, que você já ultrapassou todos os limites, pelo amor de Deus, porque você assusta. Eu já passei por amigas minhas na rua que estudavam comigo épocas atrás, e você depois entrou no direct, você passou por mim, não me reconheceu, você esteve no evento tal, não me reconheceu, mas como que eu não te reconheci? Eu não guardo nome, mas fisionomia, eu sou fantástico. Não, eu tava assim. Aí eu entro lá no Instagram. Não vou reconhecer, não vou reconhecer. Aí o Instagram, a internet, do mesmo jeito que ela te ajuda, ela te derruba. Verdade. Porque você pega lá o Instagram que foi criado há 5, 6 anos atrás e você começa a baixar as fotos. Vamos lá no 2021? Não é a mesma. Não é, não gente. É não mesmo, é. Aí eu sou ruim. Eu sou ruim, meu cabelo ajuda. Eu printo e mando pra pessoa. Mas olha aqui você em 2021. Hoje eu pensei que era uma bonequinha de porcelana que você se transformou. Uma boneca de porcelana de 70 anos. Como é que você quer que eu te reconheça? A pessoa me bloqueia, eu não entendi o motivo do bloqueio. Isso aí tem que ter uma conversa. Será que foi a verdade que eu falei? Tem que ter uma conversa muito franca, né? A mulher de 60, 70, 50, ela não vai voltar a ter a aparência de 20 nunca mais. Nunca. A gente tem 20 uma vez, 30. O que a gente faz é o gerenciamento desse envelhecimento. De uma maneira natural. Pode ter uma prevenção já? Claro. Hoje eu atendi uma moça de quase 30 anos, e o que incomoda é esse vinco aqui nela. Esse aqui, demais. Vai ter uma festa de formatura dela, então 15 dias atrás eu fiz a aplicação de toxina botulínica para suavizar, para tirar a força, né, desse músculo, para ela não conseguir fazer isso, e a pele já tá começando a trincar. Aí ela falou, Eric, agora quando eu volto a fazer toxina? Eu falei, daqui a 6 meses, mas antes de completar esses 6 meses, você vai vir que a gente vai começar a tratar isso aqui. Porque a toxina, ela só bloqueia para o músculo não fazer o movimento, mas não vai tratar. Então tem os tratamentos preventivos. Então ela vai ficar com essa cara dela até quando ela tiver 60, ela vai ter... Não, ela não vai ter. Ela vai ser uma senhora de 60 anos. Mas você vê senhoras que você vê anos atrás, 40, 50 anos, as mulheres pareciam umas doninhas. Hoje você vê mulheres de 50, 60 anos lindíssimas. E naturais. E outra coisa também, e hoje o que manda também, gente, o corpo também acompanha. Porque tem pessoas que esquecem de cuidar do corpo. Vamos lá, pescoço para baixo. Tá tudo caído e aí quer botar uma cara de 30 em cima de um corpo de 50. Não vai combinar também. E outra coisa... Você olha para casa e olha para o resto, não tem algo errado ali. Esse pescoço não lhe pertence. E o que faz isso? A odontologia contribui para isso. Por que a odontologia contribui para isso? Como? Hoje, as pessoas mais jovens, elas têm mais consciência dos cuidados com a saúde bucal. Então, hoje elas se alimentam melhor, elas fazem uma digestão melhor, elas absorvem melhor os nutrientes. Pode falando que eu estou mandando uma mensagem aqui. Isso tudo faz diferença. Uhum. No conjunto que a gente estava falando, né? Que é um conjunto. Mastigação, se você mastiga bem, você tem os dentes, você faz atividade física, você se cuida, você toma... Desses cuidados aumentados, o aumento na expectativa de vida das pessoas. Né? Há algum tempo atrás, uma pessoa de 40 anos já era um idoso. Exatamente. Hoje eu participo, sabe, de grupos de basquete, que é um hobby que eu tenho, onde tem os times de veteranos. Nós temos times de 75 mais. Olha que legal. Jogando. Senhores de 80 anos de idade jogando.
Então, esse é o cuidado, né, que as pessoas devem ter, né, na parte de alimentação, e não tentar fazer milagre. Exatamente. Eu assisti um show agora recente em Ribeirão Preto de mágica, de ilusionismo, e o mágico logo de começo falou assim, gente, existe a mágica, existe o milagre. Então, assim, não dá milagre ninguém faz. Não... A gente consegue, a odontologia consegue criar uma harmonização, porém tem que ter um limite, acompanhamento de todo o sistema. Todo né? o sistema. Não existe milagre. Não existe milagre. Isso a gente não faz. Então, assim, a parte alimentar, a fisioterapia, né, o sono, o estresse, o que a gente falou agora há pouco, o controle da alegria e da tristeza. Da tristeza, né, não deixar esses temas tão ruins que vêm acontecendo no mundo dominar o nosso emocional, porque isso, inclusive, gera uma perda na resistência imunológica. São 2 fatores que diminuem a imunologia dos indivíduos, que é o medo e a raiva. Então são coisas que a gente tem que manter distante da gente. Agora, já que você tocou nesse assunto, eu tenho até um recadinho para dar aqui também, que está entrando uma nova patrocinadora aqui do programa, uma clínica de Volta Redonda, mas você acabou de falar desse fato. Pessoas que chegam lá e são portadoras de uma depressão e de uma ansiedade, como lidar com isso também? Interfere? Pergunta para os dois. Pergunta para os dois. Os resultados de pessoas otimistas, pessoas esperançosas, pessoas que entram num projeto, é muito diferente do que aquela pessoa que já entra derrotada. Então isso a gente percebe, isso existe. Trazer de volta a autoestima demora. Então isso existe na literatura científica, sabe, tá aí. Relatos de casos de pacientes deprimidos com insucesso no resultado do trabalho. Então, o profissional tem que ter essa... E você nunca vai conseguir entregar aquele resultado, porque para ele nunca tá bom, porque ele não está bem. Então você pode fazer um trabalho maravilhoso, que ele vai olhar o trabalho e ele vai achar que não tá bom. Então são 2 partes aí, doutora, porque tem aquele que se olha no espelho e fala que não tá bom, e aquele que internamente já vem insatisfeito. São núcleos diferentes. Sim, né? Sim. Tem a imagem e tem o psicológico. Tudo junto. Sim. É muito difícil. E a resposta no relacionamento é tão bacana. Você com certeza já recebeu presentes, cartinhas, beijos, mensagens de pessoas satisfeitas. Isso dá um muito bom. Não, isso o dinheiro não paga. É um enfeitezinho de crochê que a senhorinha fez e colocou numa caixinha e foi lá levar. Esses dias eu ganhei um pote de bolinho de chuva, gente. Eu de dieta, chega lá, aquele pote de bolinho quentinho. Cheguei para atender a Cida, Sidoca, minha secretária. Um beijo, Cida. Olha aqui, Eric, que a Regiane mandou pra gente. Um pote de bolinho de chuva, a gente fala, eu vou ter que sair da dieta. Como faz isso? Não, você sai da dieta. Mas com prazer. A outra, nossa, você gosta de pistache? Fiz um bolo de pistache, olha, pra você experimentar. É doceira essa. Aí chega o bolo de pistache. Gente. Isso é uma delícia. Muito bom. É aquele carinho, né? Tem como jogar a logo aí pra mim, da doutora Jaqueline Garani, por favor, criatura? Tem como achar aí, vai procurando aí, ó, que você me fala aqui que eu acho. Você está... chegou aqui, ó. Jaqueline Garani, gente, uma cirurgiã plástica. A clínica dela é a nova patrocinadora do Tá Aí Para Todos. Aliás, eu acho que a sua empresa devia seguir o exemplo de todos que estão aqui. Tá bom? Então, em breve ela vai estar aqui também falando sobre cirurgia plástica também, de todos os usos dessas tecnologias que ela tem na clínica, na Torre 3, ali na Vila Santa Cecília, né? Legal ali. E em breve a gente vai também dar um pulinho lá na clínica, o que por sinal ficou maravilhosa. Amei o projeto feito pelo nosso arquiteto Delícia Cleiton Macedo, né? O queridinho das dondocas. Eu sempre brinco, o rei do tijolinho, e eu vou lá mostrar para vocês na íntegra, fazer uma gravação lá, porque eu gosto de ir no local também para mostrar o fervo, né? Não é só mostrar. Vou te esperar lá no meu hora que estiver pronta. Meu amor, deixa comigo, manda convite. Aqui também, adoro! Ou seja, acabei de ganhar mais um patrocinador. É isso que eu gosto, entendeu? Então, Jaqueline Garani está se despontando no mercado, já tem uma certa bagagem, mas eu falo de despontar. Os serviços estão sendo feitos com tanta primazia que está começando a bombar. Eu acho legal isso, né? Valorizar nossa região.
Verdade. Muitos pacientes saem daqui e vão em busca de produtos que estão lá fora, porque é fulano, beltrano, e acaba não descobrindo que tem muita tantos gente boa profissionais como vocês aqui na nossa região. Tem. Quando eu falo que eu adoro exaltar profissionais, mesmo quando eu estava na tela da Band, com alcance de 78 cidades, eu procurava esse eixo desses profissionais para mostrar que o nosso mercado, centro de casa, faz milagre. Por favor. Isso para mim não vale mais, já ficou lá no passado. Então, beijo, doutora Jaqueline Garanto, tá bom? Beijo grande. Vamos lá. Já tem a expectativa de inauguração da clínica? Mais uns 20, 30 dias? Como é que é isso? Eu acredito que uns 30 dias, mais ou menos, já consigo, se me entregarem os móveis planejados, né, as portas de vidro já estão chegando, porque foi assim... Revolucionário? Foi. Mas foi bem rápido. Então, pro tanto de coisa que foi feita, foi. Sua clínica. Outra coisa... essa logística, estar em sala de aula, e quanto tempo em sala de aula? Há quanto tempo? Desde 1987. Nossa, que delícia isso. Ele foi meu professor. E a clínica veio quando? Então, eu comecei... Veio o professor primeiro ou a clínica foi a clínica? Simultaneamente. Simultaneamente, né? Eu trabalhava dentro do curso de graduação na Faculdade de Odontologia, aqui na região do Sul Fluminense. Pode falar o nome de todos que você atua. Aqui Valença, é livre. Né? Em Valença? Né? Eu tenho 2 amigos em Valença. Posso? O Natal. Isso. O Rogério, o pai dele, Eduardo Natal, e o pai dele, Rogério, não é isso? Perfeito. Eles estiveram no programa comigo. Adoro. Acompanho de perto lá. E aí eu fiquei até 2005 na graduação. Além da faculdade, né? Eu fui para a Universidade de Iguaçu. E aí em 2005 eu decidi parar com a graduação e trabalhar só com as pós-graduações simultaneamente com a minha clínica privada. Hoje é Barra do Piraí. Fala o endereço, fala tudo, telefone, e-mail, conta tudo. Instagram, pra gente seguir aqui, gente, pra gente saber. Essa clínica começou com a minha mãe em 1970. Em Barra do Piraí. É dentista? Minha mãe é dentista, hoje ela tem 92 anos, não exerce mais a profissão, né? E hoje nós somos 10 dentistas na família. Que bacana. 10? A minha são só... A minha única filha, que não é dentista, ela administra a minha clínica e meus cursos. Ela é casada com um dentista, sogro e sogra são dentistas. Ela mora em Saquarema. Nossa! A minha mais velha está em Ribeirão Preto, né? E o meu caçula, dentista, morando comigo, trabalhando na minha clínica. E aí eu comecei a expandir esse universo da pós-graduação. Porque antes nós tínhamos a faculdade de campus, a FOC, onde eu comecei o meu curso. E onde eu me formei. A Érica começou e terminou, eu me transferi. Nós tínhamos faculdades privadas em Volta Redonda, Valença, Campos e Friburgo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos num raio de 150 quilômetros 14 faculdades de odontologia. Então eu vi essa visão, né, dos cursos de pós-graduação um grande potencial. Porque muita gente vindo para o mercado de trabalho ainda precisando de maturidade, treinamento. Então foi onde eu investi nessa proposta dos cursos. Hoje nós temos aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, com o Rogério Natal. Olha, legal. Que com certeza está assistindo. Temos a parceria. Bom, chegou aqui para mim que agora, nesse exato momento, estamos com 175 pessoas assistindo aqui já. Chegou até foto aqui. Olha, gente, tem gente mandando até foto. Olha aqui, para falar que é verdade, foto, o pessoal assistindo, mandando foto. Olha que o povo manda foto. A gente gosta assim, entendeu? Além de Valença, nós temos a parceria com o pessoal de São José dos Campos, que está assistindo o programa. Eu adoro São José dos Campos. Dito, Alexandre, Greca, foi... Abraço. Traz eles pra cá, E também na Barra da Tijuca. Então eu abri um leque, mas fiz questão, como você falou, eu também sou muito minhoca. Eu gosto de ficar aqui na terrinha. Sim. Eu também. De Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, Barra do Piraí. Eu fechei o triângulo no Sul Fluminense. O quadrilátero, vamos dizer, o quadrado, né? E aí o Rio de Janeiro, que é uma paixão, adoro a Barra da Tijuca, minhas aulas já são finais de semana. Adorar, eu também adoro, né? Mas aí você não tá com um pouquinho de medinho naquele pedacinho ali da linha vermelha, não? Nós chegamos agora anteontem, né? É uma pena, ontem, um pânico total também na Avenida Brasil. De manhã. Como é que você lida com isso aí? Eu tenho algumas matérias que eu acabo rejeitando, viu? Eu reduzi a minha frequência no Rio. Hoje eu vou uma vez por mês ao Rio.
Uma quinta, sexta e Já sábado. não corre tanto risco assim. Antes eu ia semanal, eu trabalhei no Rio, na Zona Sul, até 2012. Por fim, eu resolvi melhor ficar aqui no interior. Porque a gente é muito querido, a Érica também, sabe, assim, sem modéstia, a gente é procurado todos os dias. Graças a Deus. Né, e o dia todo. A gente fica, né? E a gente tenta oferecer o melhor. Eu acho que se a gente sair muito, a gente não consegue oferecer aqui o que a gente se propõe a fazer, né? Então, assim, aqui a gente atende, a gente tem o público que a gente gosta, a gente se sente em casa, a gente tem qualidade de vida também. Muito. Dá para você almoçar em casa, voltar, não tem esse perto, né? Fazer uma logística saudável, né? E você sabe uma coisa que você falou, Thaí, que tem muito fundamentação, são de pessoas que ainda têm essa cultura que lá fora é melhor. Cara, problema de saúde, pós-procedimento, não é raro. A pessoa faz uma intervenção e ela precisa ficar perto do profissional, porque se houver alguma intercorrência, uma dor, um ponto que solta, um sangramento... Você tem que estar ali. Você tem que estar com o seu profissional do lado. Tem que ser seu fiel parceiro. Porque se você vai para uma cidade maior, vai para Rio, São Paulo, ou até para o exterior, sei lá, e aí você faz o procedimento e volta, e você precisa de um atendimento... Como é que é feito? Como é que eu já recusei pacientes distantes. Lógico. Paciente que vem da zona da Mata de Minas, você não sabe 300 o que foi feito. Não, o que foi feito. Até pra gente... Lógico que se chegar num estágio que você tem que intervir, porque você não vai deixar de prestar o atendimento, mas já dificulta. É diferente, se eu vou fazer uma viagem, eu não opero se eu vou viajar. Os meus pacientes sabem disso. Quando eu opero, dependendo da gravidade da cirurgia, se é grande, como é o paciente, eu vou operar e, é fim de semana. Eu vou estar aqui, porque eu falo para ele, a hora que for, a hora que precisar, me liga, que eu vou estar aqui para você. Então isso faz a diferença. Há algumas décadas, quando ainda tinha uma escassez de profissional na região, tudo bem, justificava a pessoa. Hoje, cara, nós temos equipes fantásticas, absolutamente muito qualificadas aqui na região, em várias áreas da saúde. Odontologia, medicina e todos os outros profissionais. Então, assim, a questão da pessoa entender essa questão do risco que ela corre de ir para um lugar e depois ela não vai ter o socorro imediato. Então, isso aí. E você sabe a outra questão que aqui é bem bacana? É a unidade dos profissionais, sabe? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha especialidade, o Reinaldo, a gente tem a mesma, e a gente tem os colegas de outras especialidades. Então, quando a gente precisa de trocar uma ideia, ou de que faça uma coisa que não é a nossa área, eles são tão receptivos, eles nos ajudam, e a gente ajuda, é uma troca tão bacana. Isso é ótimo. E isso, assim, é fantástico. Resumindo, não há uma concorrência. Não há. Uma rede de solidariedade. É muito legal. Para um bem comum. Você encontrou com a Renata. Você encontrou com a Renata. Isso, adoro. Renata, beijo, doutora Renata. Delícia, minha amiga de trocentos anos. Você sabe que eu falo com os meus alunos, meus colegas, quem são os concorrentes da odontologia? Porque o dentista que trabalha fazendo concorrente com o vizinho, vai morrer os dois. Os dois não sobrevivem. Sabe quem faz a concorrência com a odontologia? Um belo cruzeiro marítimo, um carro novo, um apartamento, um casamento da paz, que a pessoa faz o investimento e não pode vir fazer o tratamento dentário. É lógico, essa é a concorrência. Porque o dentista tem que ser parceiro de dentista. Tem que ser parceiro. Olha, adorei. Nós estamos aqui terminando. Olha como é que passa rápido, tá vendo? Obviamente, depois nós vamos enviar os 2 cortes para vocês usarem nas suas redes sociais que estiveram comigo aqui. Portas abertas para voltarem quando estiver. Tá aí, acabamos de descobrir algo que é interessante. Nós temos que o quê? Que informar a população. Eu vou estar aqui e a partir da primeira semana de julho tá aí no grupo Cabum, de segunda a terça, de 13 às 14 via YouTube. Aliás, todas as plataformas possíveis e impossíveis, eu vou estar de volta com vocês. E agora com detalhe, viu, gente? Com auditório para 25 pessoas. Adoro por demais. Chique. Ao vivo, tá bom? Beijo. Onde encontrar nas redes sociais? No Facebook, Érica da Rocha, e no Instagram também. Tá. Doutor? Instagram, DR Reinaldo com Y, Porcaro. Tá. E a clínica? É tudo junto? Épico Odontologia, em Volta Redonda. Tá certo, então. Tem Barra do Piraí também, né? Barra do Piraí também, tá bom? Tá certo. Tá fechando o seu Fluminense todinho. Olha só, criatura divina, beijo no corpo, que a alma agradece. E quarta-feira que vem, a partir das 18 horas, quem vai estar de volta aqui, euzinho. Tá aí para todos.
Pode. Com certeza, o podcast mais irreverente da nossa região. Beijo grande pra vocês, criatura divina, paz, saúde, alma leve. Viva! Porque só se vive uma vez. Não se esqueça disso. Beijo, fui! Beijo!